Infelizmente, teve uma parada cardiorrespiratória, pelo menos são as primeiras informações. Mas nós acompanhamos a trajetória da Vera Verão, um ator aí de tanto sucesso, tão querido por todos. Nós fizemos uma reportagem com ele quando ele começou a passar mal há cerca de 3 meses. Vamos recordar. Que susto, né? Para os fãs, todo mundo preocupado. Pois é, mas graças a Deus agora a coisa está sob controle, está bem assessorado, está bem cuidado, bem assistido. Eu conheço arte popular de cabo a rabo, muito mais do cabo. Moçada, nesse momento nós vamos para Guarulhos, região da Grande São Paulo, onde já está o corpo do ator Jorge Lafon no serviço funerário. De lá, ele vai para o Rio de Janeiro para que aconteça ainda hoje o velório. Midenil, cala a boca. Midenil tem até um apelido. O meu apelido é Pimpolho. Mas como é que você se lembrou do apelido dele? Ah, tia Elizabeth, o primeiro Pimpolho a gente jamais esquece. Moçada, nós já estamos aqui em Guarulhos, região da Grande São Paulo. Aqui é uma clínica que está nesse momento embalsamando o corpo do Jorge Lafon. E com total exclusividade no programa Falando Francamente, olha, nós vamos conversar agora com Marcelo Padula, que é assessor de imprensa dele, amigo e por que não dizer familiar, porque os pais morreram. E os trâmites ainda estão acontecendo. Nossa equipe até ajudou nesse momento triste do Jorge Lafon, da morte dele. O que teria acontecido, Sônia? Problemas de saúde? O que teria acontecido? Nós vamos saber a partir de agora. Marcelo, isso aqui extremamente abalado, né, Marcelo? E não é pra menos, são 20 anos, né? Junto com ele. De amizade, de trabalho, irmão, né? Grande irmão. Agora o que aconteceu, Marcelo, que o povo em casa está querendo saber, é um desaparecimento, é uma perda irreparável, sem dúvida nenhuma. Jorge, a Vera Verão, quer dizer, vai deixar muitas saudades, né? Porque era só alegria mesmo, né? O que aconteceu? Até porque nós fizemos uma matéria com você, registrando lá para setembro, outubro, que ele não estava legal, né? A gente sabe que Lafon, ele é uma figura ímpar, né? Ele não tem ninguém igual, ele é único naquilo que ele fazia e vai ser inesquecível, porque mesmo que tentem imitar, ninguém vai conseguir. Na questão específica aí da saúde dele, desde aquela outra vez que nós conversamos na primeira internação que eu o levei, ele teve um aborrecimento no começo do mês de novembro, num programa que eu não vou entrar novamente nesse mérito, mas que é sabido por todos. E daquele dia em diante ele nunca mais se refez. Parece que existia uma travinha ali que foi aberta e a partir daquilo Lafon nunca mais conseguiu retomar a vida dele e 50 anos de idade nunca tinha tido um problema de saúde. A partir desse aborrecimento, a vida dele fez isso aqui no aspecto de saúde. Bom, ele ficou no hospital na Zona Sul e foi depois para casa, mas em casa, como é que foi? Ficamos lá internados, porque eu também todas as internações eu fiquei internado, fiquei junto também acompanhado. A primeira vez ficamos acho quase uma semana, voltou para casa. Chegando em casa num quadro muito depressivo, não queria comer, começou a emagrecer muito, começou a ficar muito debilitado, os médicos muito preocupados com a questão também do coração em função de ser hipertenso a vida inteira. Começou a emagrecer, não se alimentava, não queria andar, não queria fazer nada e o médico era muito claro, explicando que ele não tinha nenhum problema assim nas pernas para que não andasse, que era problema da cabeça dele que ele tinha que enfrentar, que ele tinha que fazer um cateterismo, ver as condições do coração dele, enfim, ele não conseguiu administrar esse problema. Aí começou a não se alimentava mais, eu falei, pô, se é para ficar assim, peguei novamente, internei em outro hospital. Ficamos mais uma temporada nesse outro hospital, ele com soro, tal. Isso agora no final do ano já? Isso começo de dezembro. Foram 3 internações. A primeira que nós conversamos, houve uma segunda. Nessa segunda ficou, tal, melhorou, voltou para casa. Voltou para casa, começou o mesmo quadro novamente. Não se alimentava, muito depressivo, não atendia telefone, não falava com ninguém. A única pessoa que tinha contato com ele diário, tanto é que eu mudei para casa dele nesse período, era eu. Aí não
deu? Começou a ficar muito fraquinho, passei a mão nele dia 28 de dezembro, peguei uma ambulância e levei ele para o hospital novamente. Estava muito anêmico, os exames mostravam que estava muito anêmico e, infelizmente, em função dessa hipertensão, desses problemas cardíacos, na última semana os médicos me chamaram e disseram que ele estava virando um crônico renal, que ele teria que começar com diálise. Ele estava com problemas sérios renais. Eu acho que isso foi a gota d'água. Ainda me ligaram do hospital, eu falei, bom, não precisa dizer nada, eu já sei o que foi. Cheguei no hospital, infelizmente tinha ido a óbito. Você acredita que teria sido uma despedida? Aquela melhora que dizem, a melhora da morte, é isso? Vou falar uma coisa, se foi, ele foi muito feliz. Nós brincamos o dia inteiro, a gente, lá foi a figura inesquecível. Ele pôs apelido em enfermeiras, a enfermeira vinha colher sangue dele, ele botou o apelido de vampireta na enfermeira, o médico era Boris, porque vinha com sangue, botou o apelido de vampiro em todos, e brincava com todo mundo, e rimos o dia inteiro. Os cabeleireiros. Questão de uma homenagem para ele, você pensa nisso? Eu penso, gostaria até que algum escritor, alguém dessa área, entrasse em contato comigo para a gente estar contando o verdadeiro, quem era o verdadeiro Jorge Luiz. Que o pessoal conheceu só o Jorge Lafon. Contar mais sobre Jorge Lafon e contar a intimidade de Jorge Luiz. Pois é, já dá saudade, né? Só de ver, já dá saudade. Olha, daqui a pouquinho, o corpo do Jorge Lafon começa a ser transferido para o Rio de Janeiro. Nós vamos acompanhar a saída do corpo do local onde ele foi embalsamado, porque o Jorge Lafon passou toda manhã por um processo de embalsamamento, ou seja, ele poderia ficar, devido a esse processo, 2 meses sem ser sepultado. É um processo que se faz para os corpos que têm que ser levados para outras cidades, para outros estados, para outros países. Então, já passou por esse processo o corpo do Jorge Lafon, já está embalsamado. Daqui a pouquinho vai ser transferido para o Rio de Janeiro. Ele deve chegar lá mais no final da tarde, porque vai de carro, não vai de avião, e vai direto para o cemitério Jardim da Saudade, onde começará o velório e o sepultamento, eu volto a repetir, vai ser amanhã às 5h30 da tarde. Nossa, da Vera Verão com seu inseparável Azeitona. E o Buiú, que mais do que ninguém está sentindo esse impacto também, né, Buiú, vai poder dizer pra gente como é que era essa convivência com o Jorge Lafon. Quando é que você recebeu a notícia, Buiú? Olha, eu recebi hoje de manhã, né, eu tava na casa da minha noiva, e pra mim foi um susto, né? E a minha sobrinha falou, tio, o Lafon morreu. Aí eu falei, brincadeira, né? Aí eu liguei pra minha produção, né? E falei pro produtor meu, ô Giba, o Lafon morreu, cara. Ele levou um susto que não sei. Também não sabia, ninguém sabia. Nem você trabalhando junto com ele toda semana, não sabia que ele estava doente, ou não acabou recebendo a notícia que ele tinha sido internado pela 3ª vez, não? Não, eu fiquei sabendo, porque desde o dia que ele passou mal na TV, eu não gravei mais, né? Sim. Eu fiquei em casa, ligava pra produção, e aí, como é que tá? Liguei pro meu produtor pra saber se tinha alguma notícia dele e tal. E depois eu recebi uma notícia que ele estava tudo bem, legal, né? Eu fiquei sossegado. E foi a última notícia que todos nós tivemos, estava todo mundo tranquilo. Exatamente. Em relação à saúde dele, né? Aí eu falei, eu tava animado, né? Porque já 20 agora eu começo a gravar. Eu falei, pô, vou ver o Lafon. Vocês iam voltar a gravar dia 20, exatamente. Quer dizer, retomar as gravações da Praça é Nossa. Ele já tinha a data para voltar ao trabalho. Aí eu falei, pô, vou ver o Lafon de novo, vou ver o Carlos Roberto, tô com saudade do pessoal da praça. E aí hoje de manhã eu recebi a notícia, porque foi um susto. E até então eu não tô acreditando, assim, entendeu? Ninguém, né? Então é lamentável, realmente. O
Buiu vai ficar aqui com a gente, nós vamos assistir muita coisa ainda realizada por eles dois, né? Pelo Jorge Lafon, sempre junto com o Buiu, que era o azeitona, que aguentava as cacetadas, que dava uma força pra Vera, que se espantava. Era uma dupla que o público sempre curtiu demais. Mas agora, nós vamos... Já tá ok com o nosso helicóptero? Então, eu vou chamar, porque o corpo já está saindo do local onde foi embalsamado e nós vamos acompanhar um pouco desse trajeto. Está quase para sair. A gente vai acompanhar esse trajeto com o nosso helicóptero, com o comandante Hamilton. Quem eu chamo primeiro, Elias? O Guerra ou o comandante? Então, vamos com o comandante Hamilton. Fala, comandante. Pois é, Sônia, uma tarde realmente muito triste, né? Nós perdemos um pouco de alegria, ou muita alegria. Nós estamos aqui na região de Guarulhos, lá embaixo, temos a imagem do local onde ele está nesse momento, e nós temos mais informações lá direto do local. Esse é o local? Esse é o local. Essa é uma clínica, não é? Onde o corpo do Jorge Lafon passou pelo processo de embalsamamento. E olha aqui, vamos com o nosso repórter Luiz Guerra, já está lá, acompanhou todo o processo. Você está me ouvindo, Guerra? Alô, repórter Luiz Guerra. Alô, Guerra, ele ainda não está me ouvindo, não? Nós estamos só com as imagens. Há 14 anos, mais ou menos. E a participação dele sempre muito colorida, muito alegre, né? Ele trabalhou comigo lá nos Trapalhões. Ele tinha papéis secundários nos Trapalhões, mas ele sempre se apresentava muito bem. Ele era uma pessoa muito engraçada, diferente, aquele personagem diferente dele. Na vida real ele também era assim, malucão como era a Vera Verão. E um dia eu o convidei para fazer o quadro da Maria Tereza, a fofoqueira que a Maria Tereza apresentava. E nesse dia foi talvez um dos melhores momentos da fofoqueira, foi com o Lafon, e eu convidei o Lafon. E eu então inventei esse personagem, nós criamos esse personagem para ele, o Vera Verão, né? E ele ficou durante 14 anos na praça, aquele jeito engraçado, tímido, né? Ele era uma pessoa tímida, ele não era muito chegado assim a ficar perto do público, a dar autógrafo. Mas era uma pessoa muito boa. Eu tinha muito carinho por ele, até no encerramento da praça eu falo isso, que ele nunca foi a festa nenhuma na minha casa, nunca foi nenhum jantar de fim de ano, mas as 2 vezes que eu precisei dele, espiritualmente, ele era espírita, ele trabalhava, eu estava precisando muito de uma ajuda e ele foi muito bacana comigo. Muito solidário. Muito, muito. Eu já sabia que ele estava muito mal, desde novembro que ele não entra no programa, e eu respeitei um desejo seu, porque ele escondia de todo mundo a doença dele, certo? Mas eu sabia, tanto é que ele se escondeu em São Paulo, ele não quis ficar no Rio de Janeiro, onde era a cidade dele, para não receber visitas. E por intermédio de um amigo em comum, um guia espiritual, um pai de santo muito amigo nosso, eu tinha informações diárias do Lafon. Por isso que eu tenho certeza que por ele crer nessa religião, por ele ter fé no espiritismo, eu tenho certeza que ele vai estar muito bem. E a participação dele ao longo desses anos todos na praça, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, das gravações, dele gravando, dele trabalhando. Parece mentira de eu estar rindo, né? Mas eu acho que a vida é assim, a gente guarda os momentos. O Lafon é uma pessoa tão maravilhosa que por causa dele eu acabei com as gravações Quarta-feira de Cinza. Porque ele não vinha em hipótese alguma gravar na semana do carnaval. Então, para não ter que suspender, para não ter que dar uma advertência ao Lafon, eu achei bom o seguinte: olha, Marcelo, você é o diretor do programa, assina aí o seguinte: não tem gravação na semana após o carnaval, que é a única maneira que eu tenho de não me aborrecer com o Lafon, porque ele não merece. Mas o resto ele não faltava, chegava sempre decorado, nunca criou caso, nunca, a não ser semana de carnaval. E ele realmente curtia muito e se dedicava muito ao carnaval brasileiro. Ele é vivido. O carnaval realmente, esse ano, vai estar mais triste sem a presença do Lafon. Por mais homenagens que possam prestar ao Lafon, vai estar triste, porque ele era a própria figura do carnaval do Rio de Janeiro.
olha, eu acabo de receber aqui um fax da Nani People, né? A nossa querida Nani People, dizendo o seguinte, vamos ver se para mostrar aqui, olha, escreveu de próprio punho, lamentando a morte de Jorge Lafon. Cara Sônia, perdemos um artista, um mestre do riso, um precursor de atitudes e costumes, suas histórias desbravadoras, né? Suas histórias de desbravador serão sempre um exemplo para todo mundo, assinado Nani People. Tá aí, Nani, beijo grande para você. Sei que você também tá de coração na mão com essa perda aí do nosso querido Jorge Lafon. Buiú, obrigada. Obrigado, tá? Valeu. E eu sei que não foi fácil, mas era importante a tua presença aqui, né? O parceiro de trabalho, os dois fazendo a gente rir juntos o tempo todo. Era importante que você tivesse em todos os momentos. Porque a amizade é assim, não é só casamento não, né? É para alegria e para tristeza. E, infelizmente hoje o nosso programa foi de tristeza e foi de homenagem ao Jorge Lafon. Eu só queria falar uma coisa, o Carlos Alberto estava dizendo agora, nesse depoimento exclusivo aqui para o nosso Falando Francamente, que o Jorge Lafon se escondeu. Ele saiu do Rio, veio aqui para São Paulo, não queria que ninguém soubesse que ele estava doente, que ele estava magro, abatido, sem força sequer para andar. Por quê? Porque ele queria que todo mundo guardasse dele a imagem que ele sempre mostrou de uma pessoa forte, de uma pessoa saudável, de uma pessoa bonita, de uma pessoa com muita garra para lutar pelos seus sonhos e de uma pessoa que gostava, que amava fazer o público rir. Por isso, apesar de ser um grande ator e ator dramático também, ele tinha escolhido o humor para dar sequência à sua carreira. E foi isso que ele deixou pra gente. Muito riso, muita energia positiva. E é por isso que ele recebe de nós todo o nosso carinho, a nossa dor, mas principalmente os nossos aplausos.